corresponde, nos impacta em todos os seus sentidos e suas nuances. É por essa razão que existe um curso de economia aqui na nossa cidade, na nossa faculdade, que aqui residem, moram e trabalham economistas, e que de quando em vez a gente faz aqui um café com economia, né? Para a gente falar com quem entende, e de uma maneira, achei muito legal a forma como tu estás te comunicando e divulgando essas questões da economia, professor Márcio Calcon, quero te parabenizar. E de fato, o tema que tu trazes hoje para a gente refletir se trata da economia argentina e seus rumos, e como ela nos impacta e o que ela pode estar nos trazendo, nos dando de exemplo, professor Márcio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Olinda. Satisfação novamente de poder estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre economia, né? Fazia tempo já que não tínhamos mais um café, então é bom continuarmos aí junto com essa parceria e com tantos temas que temos hoje, né, para falar desde o que está acontecendo, né, lá fora, né, com a questão da bagunça tarifária que está surgindo no mundo e com tantas coisas acontecendo, né, não poderíamos deixar de continuarmos aí a trabalhar a parte da economia para os nossos ouvintes, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a Argentina, né? Muito se fala sobre o que está acontecendo no país vizinho aqui, no nosso vizinho, né? Uhum. E eu achei interessante o seu título, o fim do cepo e o início da banda. Como já se imaginava, a mudança. Isso aí. O cepo, né? Eles chamam de cepo, né? Cepo, na Argentina. O controle de câmbio, né? Na verdade, o cepo significa que há um controle de câmbio. Aliás, há mais de um controle de câmbio. Então, dependendo do tipo de mercadoria que o importador trazia, né, para a Argentina, ele pagava um câmbio diferenciado ali, né? E isso prejudicava muito, né? Ele conduzia a uma variação inacreditável dos preços, né, internos da economia. E com o fim do cepo, né, que é a terceira etapa do resgate monetário da Argentina, né, que está sendo promovido faz 2 anos, né? Esse fim do cepo significa que hoje o câmbio da Argentina vai trabalhar com bandas, como o Brasil faz, né? Um câmbio mais flexível ou flutuante, como muitos dizem. Eu não gosto muito do termo flutuante, porque o termo flutuante significa uma variação completa do câmbio, né? E não é uma variação completa, mas é uma variação livre dentro de certas bandas. Se eu não me engano, ficou entre 1.000 pesos a 1.400 pesos ali, né? A variação dólar-peso, né? A variação para $1, né? Sim. E a partir disso nós temos, né, uma situação na Argentina parecida com o que acontece nos demais países que adotam o câmbio flutuante, onde os preços flutuam de uma maneira mais livre em relação ao valor em dólar, né? Porque se nós analisarmos um tempo atrás, quem fosse para a Argentina achava tudo muito barato, né? Não faz muito tempo isso, né? Faz pouco tempo. E com as mudanças metodológicas ali, principalmente a austeridade fiscal que aconteceu nos últimos 2 anos, né? O fim do gasto descontrolado por parte do poder público, né? O fim da emissão de pesos extras, né? Para rolagem de dívida. E depois o controle, a segunda etapa, o controle da inflação, se bem que a inflação ainda está muito acima, né? Mas ela está controlada, ela está acima, mas ela está controlada. Agora eles conseguem fazer a terceira etapa desse plano, que é uma liberdade do câmbio, né? É como se fosse, né? Não dá para comparar com a URV e o real quando surgiu, mas quando nós tivemos lá o fim do real fixo ao dólar, em 97 para 98 ali, onde a gente não podia mais sustentar 1 por 1, nós liberamos também o câmbio flutuante no Brasil, mas por motivos diferentes, né? Na Argentina, ao contrário, eles controlaram a inflação e agora eles estão conseguindo, então, fazer com que o poder cambial deles também flutue livremente sobre o dólar. E agora, lógico, para um brasileiro que vai para a Argentina, né,
A conta quadruplicou, dá para dizer assim, quadruplicou perto do que era antes. Né? O que está se dizendo no popular não vale mais a pena. Isso. Porém, para os argentinos, eles estão provavelmente no próximo veraneio aí que tiver, no próximo verão, aí, temporada de férias, eles vão invadir o Brasil. Eles vêm de volta. Vão vir com muita força. Já vieram, né? Agora o caminho. A gente que mora aqui nesta costa de Uruguai sabe muito bem. Doutor Maurício Cardoso, que nos ouve, Porto Mauá, que nos ouve agora, e essas cidades mais de perto, o próprio Pratos, Novo Machado, sabem. Ali do outro lado fica a Aurora, e as pessoas vinham, e muitos comércios se desenvolviam vendendo para os argentinos, levando até a costa, fazendo a travessia. Eles iam comprar, fazer rancho em Maurício Cardoso, por exemplo. Quer dizer, pode estar voltando este tipo de comportamento do consumidor argentino. Com certeza. Já há sinais. A gente estava indo lá comprar cerveja, comprar comida. Isso. Agora eles vão comprar daqui. Vai começar a inverter de novo, né? Isso é tudo questões, né, envolvendo o Banco Central de cada país, né? Decisões de Banco Central, decisões fiscais de cada país. A partir dessas decisões fiscais, embora a gente fale assim, a Argentina está com uma inflação terrível lá, não, mas o poder de compra deles está avançando, né? Então, por mais que se controle a inflação acima de um patamar desejado, o importante é como a renda está se comportando. E, lógico, há um cuidado aí que temos que ter, porque o nível de pobreza na Argentina ainda está muito acima do que se esperava, né, com essa política. E aí, por isso, há um cuidado, porque a curva da pobreza está começando a inverter, né, tá no topo lá e tá começando a cair, mas ainda, né, o nível de pobreza é muito alto, né? Mas há sinais dessa recuperação também. Então, lógico, digamos assim, essa estrutura monetária que está se reinserindo na Argentina ou redirecionando, ela demora, né, tempo para fazer efeito sobre a economia como um todo, né? Mas aí que tá, a gente precisa ter esse bom senso de pensar no longo prazo, né? A gente sabe que na América Latina as políticas muitas vezes as políticas monetárias e fiscais dos países são muito curto-prazistas, né? E esse curto prazo que nos impede de avançar, né? A gente quer tudo para o curto prazo, a gente não quer algo para longo prazo, né? Então o cuidado da Argentina é o seguinte, estão fazendo isso lá, talvez dê um efeito bom, né? Daqui a um tempo, e há indícios que sim, e está começando a acontecer, mas pode acontecer de um corte, de começar a mudar de novo a política, né? Política monetária, vamos parar com isso aqui, vamos mudar. Aí, assim, não há uma certeza se isso consiga avançar. O governo do Javier Milei buscou uma parceria com o Fundo Monetário Internacional. Isso é positivo ou negativo? Olha, positivo nunca é buscar o FMI, né? Agora, a Argentina precisava desse recurso, né? É diferente, né? E ela não tinha credibilidade para isso. Não tinha crédito. Não tinha crédito. Por quê? Porque a emissão de dívida e a necessidade de emissão de dívida dela era muito rápida, muito alta, perto da necessidade de rodeio de pagamentos. Então, assim, o pagamento era necessário, tinha situações em que o pagamento era quinzenal ali para a rolagem e precisava sempre emitir mais moeda para fazer esse pagamento. Só que o fato de emitir moeda não significa que você vai pagar, né? Você não vai conseguir pagar, você vai só gerar inflação no país se você emite moeda inconsequentemente, né? Então, esse pedido do FMI e o FMI feito pela Argentina e o aceite do FMI é um sinal positivo para a economia argentina. É um sinal, nós vamos emprestar para vocês porque vocês estão começando a corrigir a rota da economia de vocês. Então não é porque assim o FMI quer emprestar, não é assim. O FMI não quer emprestar. Agora, mostre que você está fazendo o dever de casa. Inclusive os juros do FMI são muito mais acessíveis do que outros juros privados aí, inclusive, que se fala muito, né, de dívida pública, né? Então o FMI é uma ferramenta que pode ser usada, né? E quando comparado com outras ferramentas é viável. Sim. Só que não é bem assim para conseguir um crédito no FMI. Você tem que seguir regras, né, básicas para seguir para ter segurança para quem vai investir receber aquele recurso.
E em que patamar estamos comparando a economia do Brasil na atualidade, na realidade, e a economia argentina do jeito que está? Tem alguma relação? A gente precisa que a Argentina fique bem. A gente tem que torcer para que eles vão bem. Eles também querem que a gente não faça... Porque assim, às vezes a gente fala por questão ideológica ou política, fala mal da Argentina, mas a Argentina é o grande parceiro comercial do Brasil. É o maior importador de produtos industrializados. Né? Então assim, às vezes a gente fala as coisas com desconhecimento de causa. É preciso esta intercooperação, digamos assim, entre os países, indiferente de quem é o político, os povos, né? Independente de quem governa, de quem é o político de plantão de cada país, a gente quer que as coisas dê certo, né? Que nem certo para os países, né? E o Brasil e a Argentina, né, poderiam estar muito melhores economicamente, os dois, né? E a gente acredita que isso vá também melhorando, vai se permitindo, né, melhorias específicas em áreas, né? Mas hoje, com certeza, né, a gente, comparando o Brasil com o Brasil está com uma inflação sob controle ainda, e embora os riscos fiscais sejam uma coisa de muita atenção, já há mais tempo se fala nisso, né? O risco fiscal Brasil, ele não é uma brincadeira, né? Assim como aconteceu na Argentina, né? Não há problema. Em algum momento vai chegar um momento de perda pode chegar numa perda de confiança, né? E aí esse risco aumenta, né? Esse país não vai pagar a dívida, não vai ter condições de pagar a dívida porque a rolagem de gasto público não para. Então há esse risco no Brasil também, né? Existe. Armínio Fraga disse esses dias que uma das medidas era congelar o salário mínimo por 6 anos. É uma medida, é um remédio amargo. O Armínio Fraga, a gente conhece quem é, né? Essa é a questão. A gente trabalha muito com remédios amargos no Brasil. E, digamos, ele não está dizendo isso porque ele quer dizer. Sim. Mas é um remédio amargo que é necessário, talvez, para que a gente possa mudar a rota, né, do gasto. Né? Então, é uma pena que no Brasil a gente tem que tomar, às vezes, medidas assim, né? Mas é muitas vezes necessário. Essa gastança do governo, professor Márcio, ela pode ser estancada em algum ponto? Poderia ser menor? Por que o governo gasta tanto? Assim, só para vocês terem uma ideia, né? Talvez não era o assunto principal hoje, né? Não. Já entrando nessa parte, né? Por exemplo, gasto em educação no Brasil. Vamos só falar. A gente gasta mais que o Chile, né? Mas os nossos números, né, em relação ao Chile, né, não são bons, né? Em níveis de análise, né, de eficiência disso. Então, de resultado, né? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar muitas vezes, né? Bom, a gente não gasta pouco, a gente gasta bastante. E os resultados a partir disso? Aí é que está. São as provas que são feitas comparativos com outros países, né? Aí a gente começa a perceber, a gente gasta até demais. Mas está gastando mal ou não está gastando certo? É isso aí que entra a parte de uma análise mais profunda, né? Reestruturar algumas coisas. Né? Não precisa parar de gastar, mas de reestruturar esse gasto, né? Para melhorar a eficiência. Né? Voltando para a Argentina, um fechamento, professor. O que se percebe, então, falando da Argentina, é que há uma tentativa de recuperação, né? Os dados mostram isso, e o que também se percebe é que a Argentina vai começar a se inserir no comércio internacional de uma maneira mais atrativa para os exportadores, porque como o câmbio vai flutuar, vai ficar mais barato para quem exporta, né? Lógico, para quem compra, né, de fora, talvez não fique tão... inclusive, isso é uma medida de industrialização também, que pode causar um certo nível de industrialização, embora eu tenha conversado com um colega da Argentina aqui da universidade aqui de Posadas, né, e trocando ideias sobre isso, né, até mostrei o meu artigo para eles, ele falou, é isso aí. Ele comentou um detalhe, não está ainda valendo esse cepo para empresas, para todas as empresas, né, mais para pessoa física, né. Então, assim, no primeiro momento, pessoa física está liberado, né, o câmbio está flutuando, tinha uma restrição ao dólar, cada argentino podia apenas ter $200 por mês ali, né? Agora está livre, né? E aí entra aquela história, né? O argentino, ele é muito dolarizado perto do brasileiro. O argentino é muito mais dolarizado. E com essa medida, então, é bem provável que eles busquem muito mais o dólar. E aí, talvez a quarta etapa, né, do Milei, que no caso do governo Milei queria, né, talvez extinguir o peso, né, mas eu acho que não é uma medida tão popular ainda, né, mas a ideia dele era deixar livre a circulação de moedas, né,
e não só o peso, né? Mas embora o argentino usasse o dólar muito mais do que a média do mundo inteiro, né? Então, assim, a consequência disso, fazendo um fechamento, então, é que eles estão mudando as suas políticas monetárias, estão tendo resultados que podem ajudar a economia argentina a crescer, embora tenhamos que ter cuidado ainda, a inflação não está baixa, mas ela está controlada, e a pobreza também está muito alta ainda, né, o nível da pobreza e mendigância na Argentina, e que precisa ser também um ponto de alerta para as próximas medidas, né, do atual governo lá. Bom, quem nos ouve e nos assiste encontra os teus artigos onde, professor Márcio? Faz o teu merchan agora. Sim, os artigos a gente coloca sempre na plataforma LinkedIn, né? E também em outras plataformas de redes sociais aí que acabam também sendo colocados. Inclusive esse vídeo, né? Vai estar junto, anexado ao paper aí que a gente publicou no LinkedIn. Perfeitamente. Então, professor Márcio Kauffmann, né? É isso? É o arroba... Márcio Kauffmann. Márcio Kauffmann. Muito bem. Professor, eu quero agradecer, né, desejar aí a todos os nossos professores, a equipe lá do curso de Economia, aos nossos alunos, aos já egressos, aos acadêmicos lá do nosso Ciências Econômicas e o tecnólogo também, que nós temos, que é da área, né? Sim. Nós queremos agradecer esta parceria de sempre, dizer que é um privilégio podermos, de certa forma, contribuirmos com essas reflexões e trazer de lá esse conhecimento para a gente compartilhar e entregar como conteúdo para a nossa comunidade. Continue com esse trabalho, professor Márcio. Muito obrigado. Tá? Agradeço. Jornal da Manhã.